problema atual do Vasco, compromissos longe de casa e mudança de rota realizada pela diretoria no mercado de transferências na busca por mais 3 reforços de forma urgente. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco tem vivido um momento atual de muita frustração para o seu torcedor. A bola teima em não entrar e a má pontaria tem sido a grande vilã do Vasco nesse momento atual. Não é nenhum exagero dizer que a falta de precisão nas finalizações tem custado caro, em especial durante os últimos compromissos que fizeram com que o Vasco pudesse deixar escapar alguns pontos, em especial no Campeonato Brasileiro. A torcida tem visualizado o Vasco com um volume ofensivo durante os últimos compromissos, mas com um baixo nível de efetividade naquilo que tem sido criado pelo time do técnico Fernando Diniz. O próprio treinador não esconde a preocupação e durante as coletivas, após jogos contra Bragantino, Grêmio e Independente Del Valle, ele buscou bater na mesma tecla. O time tem criado, jogado até de forma bem positiva, mas tem falhado na hora de balançar as redes. E esse é um problema que tem sido bastante recorrente nesse momento atual do Vasco. Desde que Fernando Diniz assumiu o comando, o Vasco produziu cerca de 160 finalizações ao todo. Foram criadas durante todos os compromissos desde o início da segunda passagem do técnico na Colina durante 2025. Mas apenas 8% dessas chances que foram criadas em relação a finalizações significaram e se traduziram em gols. O aproveitamento atual tem sido muito baixo para um time que buscava estar um pouco mais acima na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e ter conseguido também avançar em competições internacionais, algo que não aconteceu, e o Vasco foi eliminado pela equipe do Independente Del Valle, mesmo tendo tido um compromisso de volta em São Januário, no Rio de Janeiro, com um compromisso tendo apresentado um nível até positivo, mas longe daquilo que o torcedor de fato quer ver dentro de campo. Um Vasco ainda extremamente ineficiente, que faz com que o Cruz Maltino esteja colecionando os últimos resultados de forma desagradável para o seu torcedor que tem acompanhado. O Vasco tem de fato agora, com Fernando Diniz no comando, enfrentado a primeira grande turbulência do Gigante da Colina durante a temporada atual sob o comando desse atual técnico. A pressão tem estado cada vez mais alta logo após o último resultado contra a equipe do Independente Del Valle e também a sequência contra a equipe do Grêmio, resultados em que o Vasco não conseguiu ter um bom rendimento em relação ao resultado e agora encara um desafio ainda maior pela frente, em especial o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, duas únicas competições restantes no calendário atual. O Vasco vai ter uma sequência de 3 compromissos fora de casa, onde os números não vão jogar a seu favor. Para superar isso, o Cruz Maltino vai ter que conseguir ter um rendimento muito melhor e uma efetividade também diferente daquilo que apresentou durante os últimos compromissos, pois o resultado do Vasco jogando fora de casa durante as últimas partidas é muito ruim e por isso necessitará de mudanças para que consiga mudar todo o panorama, pois no Campeonato Brasileiro atual, de 6 partidas jogando fora de casa, o time conseguiu apenas uma vitória, uma única vez em que a torcida pôde comemorar longe de São Januário. Por outro lado, foram 5 derrotas e um desempenho que coloca o clube na zona de alerta sobre seu desempenho longe de sua casa. A defesa atual tem sido vazada com uma facilidade impressionante que tem incomodado muito o torcedor. E, para finalizar, a equipe na parte ofensiva tem deixado a desejar. Até consegue ter um volume ofensivo, mas não consegue converter
aquilo que cria em gols para que consiga assim construir placares positivos a seu favor, o que tem impactado bastante o Cruz Maltino em seu momento atual e é colocado muita dificuldade na equipe. A diretoria atual do Vasco tem buscado recalcular a rota e tem buscado reforços de uma forma diferente, inclusive em relação às posições buscadas. O Cruz Maltino tem entendido um pouco mais durante os últimos compromissos as dificuldades cada vez mais evidentes e a precisão que o Vasco terá de ter no mercado na busca por reforços que possam melhorar cada uma das áreas que estão em um estado mais sensível. O foco tem estado principalmente nas pontas em questão ao setor ofensivo. O Vasco quer um jogador veloz e habilidoso e que possa também chegar junto ao lateral para que consiga dar mais amplitude ao Cruz Maltino dentro de campo no esquema tático de Fernando Diniz. Este é um dos perfis que o Vasco tem buscado no mercado. A diretoria atual do Cruz Maltino tem entendido também que é necessário um equilíbrio em todos os setores e por isso tem mudado um pouco a estratégia. O clube também está de olho em um zagueiro que possa ter a liderança, capaz de comandar a defesa e fazer com que o Cruz Maltino possa ter um pouco mais de segurança e assim consiga evoluir, pois o estado atual é sim muito ruim. O Vasco não tem pensado apenas nesses dois setores e tem visualizado também uma atenção mais especial para o setor de meio de campo, em especial durante as últimas ausências de Felipe Coutinho, camisa 10, que atualmente tem estado no departamento médico. Para o ataque, inclusive, o Vasco tem negociações com o atacante colombiano Andrés Gomes, jogador que atua no Rennes da França e que poderia se encaixar justamente na primeira lacuna que foi citada anteriormente, a busca do Vasco por jogadores de lado de campo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.